High11 é o ETF da Nuasset, parceiro do LVO11, para pegar justamente as empresas brasileiras, ações com alta volatilidade. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e tem a parte 1 desse vídeo, que é com o LVO11, o ETF irmão aqui, que pega as ações de baixa volatilidade. Se você tiver interesse, vai ficar recomendado lá no final do vídeo, tá certo? Então o High11 tem aqui os seus 8,8 milhões de patrimônio líquido, não é muito grande, ponto de atenção aí, mas a gente vai dar uma estudadinha em relação à proposta aqui da Nuasset, em relação a esse ETF, a gente entender. Basicamente a proposta deles é simplesmente replicar aqui um índice específico em relação aqui ao Ibov Smart High Beta lá da B3, que pega ali as ações do Ibovespa, justamente com maior volatilidade. Então esse aqui é um ETF que está dentro do Ibovespa, é uma natureza interna a ele, e vai pegar as ações mais voláteis, vamos dizer assim. Ou seja, nos momentos de alta, ele tende a subir mais do que o próprio Ibovespa, mas nos momentos de queda, ele tende a cair mais do que o próprio Ibovespa. A gente tem uma opção parecida com esse aqui, que é o QQQQ11, lá da Buena Vista. Vou deixar recomendado também lá no final do vídeo, justamente o ETF High Beta da Nasdaq. É a mesma proposta, vamos dizer assim, mas para outro mercado completamente diferente. Então aqui um pouco das vantagens que eles querem destacar. Você tem retornos amplificados, ou seja, vai se beneficiar das explosões dos bull markets do mercado. E ele vai servir aqui para essas operações mais táticas que eles falam, no sentido de capturar ali essas altas do mercado. Para quem, claro, tem perfil e tolerância ao risco, porque aqui a volatilidade é muito alta, tá? Tem que ficar bem esperto. Vamos falar um pouco sobre tudo isso já já. Então só para adiantar para quem está muito curioso, basicamente aqui o High11 tem 0,50% de taxa de administração, similar lá ao LVOL, vai pagar ali os 15% de imposto de renda de qualquer ETF de renda variável, né? Tem aqui liquidação D+2, ok? E ele também não paga dividendos aí, para quem está curioso, tá certo? Novamente, essa taxa não é a mais barata do mercado, também não é a mais cara de todas, mas essa aqui é a proposta que eles oferecem. Bom, e já comenta para mim se você tem algum desses ETFs de fatores, ou High Beta, ou Smart Beta, na sua carteira nacional e internacional. Eu quero saber qual deles você investe. Aqui no material publicitário que eles nos oferecem, novamente, muito bem construído, eles batem um pouco nessa tecla de beta como uma ferramenta tática, né? Justamente uma ferramenta para amplificar ali os seus retornos da carteira, né? Talvez uma questão um pouco mais satélite, claro, ciente dos riscos, justamente por conta da alta volatilidade. Então eles mostram aqui um pouquinho, através dessas fórmulas matemáticas, do que é o beta. O beta basicamente, assim, para explicar de uma forma bem tranquila, tá? O beta é o quanto aquelas ações variam, né, oscilam a mais ou a menos do que o índice de referência. Então, quando a gente fala de high beta, que é o caso desse ETF aqui, a gente vai selecionar, a gente não, né? O índice vai selecionar as ações mais voláteis em relação ao índice, no caso o índice Ibovespa. Então, a gente está vendo aqui o exemplo que eles colocaram, então, justamente tem essa situação aqui, né, que ele vai subir mais do que o mercado nas altas, notem, que eles chamam de mercado, basicamente é o Ibovespa, tá? Essa linha aqui. E o índice High Beta é justamente o ETF High11 simulado aqui, tá certo? Então, nas situações que o Ibovespa está subindo, esse ETF está subindo ainda mais. Então, você vai ter um lucro ainda maior. Novamente, aquela alocação tática que eles falaram. E aqui, quando o Ibovespa está de lado, ou até mesmo caindo, corrigindo, ele vai cair mais do que o mercado. Então, aqui você tem o primeiro ponto de alerta, né? Ele vai performar muito bem quando o mercado estiver em alta, daí ele vai, cara, ter retornos muito interessantes. Agora, quando o mercado ficar de lado ou cair, esse ETF aqui pode sofrer um pouquinho, então é um ponto de muita atenção, ele não é tão tranquilo assim para você fechar o olho e investir, principalmente porque no Brasil a gente não tem longos períodos de bull market e altas estratosféricas, né? Enfim, o cenário até agora, que pode ser que mude a qualquer momento, é que o Ibovespa tem longos períodos de lateralização, né? Bear markets, quedas por crises diversas, assim por diante. Eles até mostram aqui um pouquinho das empresas aqui que tem mais ou menos beta do que o índice. Então eles mostram aqui Renner, Azul, Magalu tem betas elevados e outras com betas mais baixos do que o próprio índice. É aquela questão, né? Se a empresa tem o beta 2, por exemplo, quando o Ibovespa subir 1%, essa empresa vai subir 2%. E tem aquelas empresas, por exemplo, que tem o beta menor. Então pode ser meio, beta pode ser 0,5, né? Então, quando o Ibov sobe 1, a empresa sobe 0,5%, ou até mesmo beta negativo, tá? Que daí é um pouco difícil, não é todo, esse é um pouco mais complicado, mas é possível, tá? Enquanto o Ibov sobe 1, a empresa cai
um também, -1, por exemplo. Daí o beta é negativo, geralmente para classes descorrelacionadas isso, tá? Isso é uma explicação bem pontual. Aqui eles falam um pouquinho sobre como o índice é formado, então bem similar à questão aqui do LVOL 11, só que agora com o lado da volatilidade. Lembra, aqui é uma questão um pouco mais defensiva, o LVOL 11, justamente para pegar ali a parte mais tranquila da volatilidade. E aqui o High 11 é justamente o High Beta, alta volatilidade, justamente para você, vamos dizer assim, você ir ao ataque, né? Buscar retornos um pouco maiores, né? Essa é a ideia, pelo menos, desses dois ativos que são estratégias bem diferentes, tá? Então, de forma um pouco mais direta, porque a gente já falou bastante isso lá no LVOL 11, a construção desse índice é praticamente igual, é bem parecida, tá? Então escolhe lá os ativos do Ibovespa, pega lá o beta suavizado, né? Pega uma média ali do beta em relação a um tempo passado e vai pegar ali os 33% maiores dos betas, daquelas ações com esses betas maiores, para fazer justamente o índice, tá bom? Então, o Ibovespa vocês conhecem, o índice de ações do Brasil, pega ali o beta de um ano, cria uma certa média, faz ali uma certa ponderação, né? Não é exatamente igual, tá? O anterior, mas é bem similar, você vai ponderando ali os ativos, vai pegar ali os 33% daquelas ações com os maiores betas, tá certo? E vai simplesmente fazer uma ponderação em termos dos maiores betas, tendo um maior peso. Ou seja, as empresas mais voláteis são mais relevantes nesse índice, nesse ETF aqui. O que mais é relevante? Você deixar o like e se inscrever no canal, aí eu vou te agradecer muito e não custa nada. E por fim, então, você tem aqui essas regrinhas aqui, né, com essas 33% de ações do Bovespa com os maiores betas, as mais voláteis. Você tem aquela ponderação de um ano, só pode um ticker por empresa e vai ter ali novamente um limite de 10% por ação. Isso é bem importante para não ter muita concentração. Bom, e aqui a gente já tem um pouco visualmente falando daquilo que eu estava comentando. Então, esse aqui ele é um índice que tem uma baita volatilidade, tá? Tem que ficar bem esperto, bem ciente se você compra os high beta, independente se é Brasil, se é Nasdaq, não importa. É uma coisa muito mais volátil do que simplesmente o mercado de ações. Você está pegando o mercado de ações mais volátil que tem. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Não estou falando mal do produto em si, nem do índice em si, mas esse aqui é o tipo de abordagem que não é para todo mundo. Você tem que ter realmente perfil de renda variável, você tem que realmente saber o que você está fazendo. Aqui o risco, né, a volatilidade é bem grande, então tem que tomar um certo cuidado ali, tá certo? Para quem é mais moderado ou conservador, muitas vezes não faz sentido. Então aqui a gente já percebe um pouquinho daquela relação que eu comentei. A gente tem aqui o Ibovespa e o Smart High Beta B3, que é justamente aqui o High 11. Basicamente aqui o Ibov ele tem esse comportamento que vocês já conhecem, né? Então ele tem seus momentos de alta, mas tem a queda, fica de lado muito tempo. E aí com o passar do tempo, nesses bear markets, muitas vezes é aqui ó, que o índice acaba sangrando um pouquinho mais, sofrendo um pouquinho mais. E aí nas recuperadas, o índice até se recupera muito bem, mas às vezes ele já está um pouquinho para trás, tá? Então, novamente, né, pegando aqui, você é meio advogado do diabo aqui, mas só para demonstrar uma reflexão importante, né? Vocês sabem que eu falo bem, mas falo mal das coisas. A gente está aqui para analisar de forma bem ponderada. Então, por exemplo, pegando essa janela aqui anterior à grande queda ali de 2020, eles tiveram praticamente aqui no olho, tá? Vamos arredondar, praticamente o mesmo retorno. Então, se você investiu nos dois, aquele que tem a menor volatilidade acaba sendo melhor, né? Por conta ali do Sharpe, por conta das oscilações, das suas emoções e assim por diante. Claro que se você soube fazer ali um DCA, se você soube aproveitar os componentes um pouco mais táticos em relação à volatilidade, você pode sim ter tido retornos melhores com o High 11. Mas isso é uma complexidade extra, que nem todas as pessoas têm, que nem todas as pessoas conseguem, não é tão simples, então é importante reforçar. Por isso que eles falam tanto a questão do High Beta, no Beta como um componente tático, porque você efetivamente está investindo nisso muitas vezes por um momento passageiro. Então, é difícil você manter isso aqui para sempre, na minha opinião, nos mercados aqui brasileiros, tá? E aqui a gente vê, por exemplo, como o índice acaba sofrendo um pouquinho mais nessas situações em que o mercado não vai tão bem, tá? Aqui é interessante que ele até descorrelacionou, né? Então, enquanto o Ibov subiu, ele até mesmo caiu, cara. Efetivamente, as ações de dentro do Ibov, que são as mais voláteis, puxaram muito esse índice para baixo. Elas também puxaram o próprio Ibov. Só que muitas vezes elas têm um peso pequeno dentro do Ibov. Então, vou dar um exemplo aqui. Não é o número real, mas vou dar um exemplo. A gente viu lá Renner, tá? Só exemplo. Renner, às vezes, ganhou um peso bem grande no High 11 por conta da volatilidade, mas lá no Ibov ela é 0,5%. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Muitas vezes as empresas mais voláteis ali do Ibov não são tão boas.
Então, não estou falando da Renner, estou falando de forma geral, de forma contextual. Foi só um exemplo porque apareceu ali em cima. Mesma coisa as companhias aéreas. A gente sabe que a companhia aérea é muito volátil, cara. É muito volátil e nem sempre tem um peso tão grande assim quanto Vale, por exemplo, do Ibovespa, que é o maior papel hoje, deve estar com uns 12% só Vale. Então, essas situações acabam acontecendo e tem um certo descolamento, tá certo? É como o mercado funciona e você vai estar exposto a esse tipo de coisa. Ah, Anthony, então se é um componente tático e agora caiu, se eu comprar agora, quando subir, eu vou subir mais do que o Ibov, né? Que ó, subir assim. Olha, na teoria sim, mas o que garante para você que vai subir? Por que não pode acontecer o cenário dele simplesmente ficar aqui ó, e caindo cada vez mais? É claro que eu fui meio pessimista aqui nesse desenho, mas para a gente refletir, né? Gestão de risco, pessoal. Então é importante você estar ciente disso, porque a volatilidade aqui ela é bem relevante, tá? O que é relevante também? O capital certo, super relevante para você que quer aprender aqui em 8 horinhas super práticas e direto ao ponto, aprender a analisar e escolher os seus ETFs, tanto de renda fixa, renda variável. Tem aqui diversos bônus como mapa mental, planilha de transição de carteira, gestão de risco, gestão de carteira, questões comportamentais, os trade view assim por diante. Se você tem interesse aí, só acessar o link da descrição no comentário fixado. Treinamento super efetivo, prático e direto ao ponto, está super acessível também, inclusive. Aqui eles fazem a mesma análise em relação lá ao LVOL, em relação ali às questões do bull market e do bear market, só para reforçar para você que não lembra. Então, bull market é uma alta de 25% ou mais, partindo aí de um fundo anterior do bear market, e o bear market é justamente uma queda de 25% ou mais, partindo lá de um topo de um antigo bull market, tá bom? Então eles fazem essas análises, essas divisões, para a gente analisar aqui justamente essa questão dos retornos nessas janelas do mercado. É importante analisar isso aqui também. Isso aqui é bem legal, cara. Eu gosto dessa visão que o pessoal faz. Não foi só no Asset que eu já vi fazendo isso. Muitas empresas, o mercado faz isso, né? Enfim, é interessante analisar isso porque você pega janelas, não são móveis, não são janelas móveis, são janelas, vamos dizer assim, históricas. Né? Não é um ano de janela móvel. Não, é uma janela de que naquele período houve né, aconteceu uma história de um bull market. Claro que tem notícia, tem razões, tem economia, esse não é o ponto, mas uma janela que houve uma grande alta no mercado. Então é interessante fazer essas observações, para a gente pegar justamente esses momentos de grande alta e grande queda, para pegar as comparações aqui dos comportamentos. Então a gente tem aqui justamente o Ibovespa e aí o RAI 11, para a gente comparar os retornos, tá? E o que a gente percebe? Então, em azul aqui, roxinho, tá o RAI 11, em várias janelas aqui, principalmente de alta, ele acaba superando o Ibov. Essa é a proposta. Aqui no início ele nem superou, né? Infelizmente ele nem conseguiu superar aqui. Mas em outras janelas ele conseguiu, aqui pelo menos retorno maior, aqui também retorno bem maior, retorno maior, retorno maior. Eu tô olhando aqui, ó, 137% é o RAI 11, 71% é o Ibovespa. Isso aqui durou 534 dias. Basicamente isso aqui foi tipo o beta da diferença dos dois. É tipo isso. Tô arredondando aqui, não é bem isso, mas tô arredondando conceitos. Já nas quedas, importante também olhar, né? São sempre os dois lados, a gente não pode olhar só o lado bom. Houveram também aqui, houve, né? Houve, não é houveram, é houve. Essas situações de quedas, tá? Então, em muitos dos momentos, olha só, o RAI 11 acabou caindo mais do que o Ibov. Teve momentos que ele caiu menos, mas teve vários que ele caiu um pouco mais. Isso também, de certa forma, é esperado por conta aí da volatilidade, tá certo? O que me assusta, não é que assusta, né? Mas o que me chama um pouco a atenção não é nem a questão da volatilidade quando cai. Assim, quando cai é do jogo, tá? Assim, não tem como você, vou cair menos do que o mercado com o índice high beta. É muito difícil, tá? É muito, muito difícil, cara. Não tem, assim, enfim, você tem que ter outras construções complexas. Mas o que acaba me incomodando um pouco mais são essas situações aqui de certa lateralidade, cara. Isso aqui, assim, tudo bem, caiu aqui, né? Teve aqui. Mas assim, não tá despencando o Ibovespa, entende? Então essa descorrelação desses momentos aqui acaba me incomodando um pouco. Mas é do jogo, você tem que estar ciente dessas questões e desses riscos. Então aqui efetivamente a gente está tendo essa visão. Então quando um deles sobe, no caso do Ibovespa sobe, o RAI vai subir mais do que ele. E quando o Ibov cai, o RAI cai mais do que ele. Então aqui efetivamente você tem quase como se fosse uma alavancagem, arredondando conceitos, tá? Não é a mesma coisa. Mas é como se você tivesse um pouquinho alavancado, um pouquinho mais volátil. E aqui você tem que tomar muito cuidado, cara. Porque não adianta você somente ficar variando mais do que o índice padrão no médio e longo prazo. Isso só vai trazer mais volatilidade. Se você investe nessas estratégias de alta volatilidade, você precisa saber, enfim, né, fazer algumas alocações mais satélites
que, na minha opinião, são muito complexas e é difícil para muita gente fazer. Então fica aqui o disclaimer, o alerta, porque não é só comprar para ter retornos maiores. Cara, você vai oscilar mais do que o mercado. Quando ele cair, você vai cair mais do que o mercado. Então tem que tomar um certo cuidado e saber muito bem o que está fazendo, tá? Isso aqui é volatilidade pura. Eles falam aqui, né, essa questão da captura. Então quando um sobe, o outro sobe mais, né? Em termos de aqui, ó, upside capture 1.4. Quando um cai, enfim, o outro também cai, eu tenho um downside capture maior que um, tá? Eu fiz a divisão aqui, vai dar praticamente 1.4 também. Então você não tem efetivamente aquela vantagem tangível como a gente viu no LVO 11. No LVO 11 tinha um resultado melhor. Agora a grande questão é a seguinte, não é porque o LVO tinha essa vantagem que isso vai continuar no futuro, e também não é que a estratégia do LVO é melhor do que a do High 11. A questão é o mercado que eles estão inseridos. Aqui no Brasil é muito mais comum a gente ter mercados laterais ou de queda. Cara, é como funciona. Ah, Antônio, mas o Ibovespa está positivo, ele subiu no médio e longo prazo. Sim, cara, é óbvio que ele subiu no médio e longo prazo. Mas o grande ponto é, durante esse período que ele vai subindo, existem muitas quedas e muitas lateralizações. Então, aquelas estratégias de menor volatilidade tendem a ser um pouco melhores em mercados desse perfil. Agora, se você rodar essas mesmas estratégias lá no S&P 500, por exemplo, ou na Nasdaq, a tendência é a maior volatilidade ter um retorno maior, porque foram ativos que performaram muito bem no passado e que provavelmente vão ter esse perfil se as condições da economia continuarem tendo. Não é que eles vão ter a alta infinita, não é isso que eu estou falando. Quer dizer que ao longo das correções, quedas e também momentos laterais, quando eles retomarem as suas altas, se ainda persistirem, né, os contextos econômicos, as estratégias de maior beta, high beta, vão performar melhor do que as de low beta. Então não é uma questão de qual estratégia é melhor. A questão é, cara, tudo tem um encaixe, tudo tem um ponto. E se você não entende profundamente essas coisas, você tem que, né, não dá para sair investindo, principalmente na alta volatilidade. Porque ali na baixa volatilidade você pode até, vamos dizer assim, errei, não sabia o que eu estava fazendo, mas você não vai ter, vamos dizer assim, um prejuízo imenso, né? Você vai oscilar com o índice, vai cair com ele, mas vai ser um pouco mais suave, você vai estar exposto em renda variável, ok. Agora, na alta volatilidade, o seu erro pode ser muito pior, você pode ter muito mais prejuízo, claro, pode ser que dê tudo certo, pode ser que você ganhe muito mais dinheiro, mas tem que olhar para o lado de risco também, né? E acaba sendo um pouquinho mais no detalhe, tá? Acho que é por isso que também o próprio High 11 tem só metade do patrimônio líquido do LVOL, por conta dele ser um pouco mais complexo e nem todo mundo tem essa pegada um pouco mais tática. Eu, por exemplo, acho muito complexo, para a maioria das pessoas, eu dou uma certa segurada para tomar um certo cuidado mesmo. Bom, e aqui a gente tem então um pouco da composição da carteira mais recente, eles mostram que diversas ações, ok, a gente percebe aqui já uma diferença grande em termos da composição setorial, né? Percebe como as financeiras já estão aqui embaixo, já é quase que irrelevante? Não é irrelevante, essa palavra também não ficou boa. Mas ela é, enfim, muito menos relevante do que antes. Antes não, a comparação com ela e vol. Então, efetivamente, é pegar aqui as mais voláteis, colocar elas distribuídas. Você está, assim, de certa forma, diversificado, né? Está diversificado entre as altas volatilidades. E não dá para negar que 50% no único setor de consumo cíclico aí que eles falam é bastante, né, cara? É bastante. Então eu vejo justamente essa questão de ter um risco maior. Risco, efetivamente, é oscilação, volatilidade. Essa é uma medida de risco no mercado financeiro. Aqui eles trazem um pouquinho dos retornos diários. De novo, cara, o material do Nubank aqui muito, muito bom, cara. Os caras estão de parabéns, trouxeram muita informação interessante. De novo, eu sei que isso aqui é publicitário, é uma propaganda, eles, né, querem vender, faz parte, mas eles trouxeram muita informação legal, tá? Olha só que interessante, a gente comparar justamente a questão das oscilações aqui, né, o retorno intraday, vamos dizer assim, do High 11 comparado com o próprio Ibov, tá? Notem como o High 11 ele sobe muito mais do que o Ibov nos momentos que o Ibov ele tá subindo, tá? Então, poxa, teve dia aqui que o Ibov, nossa, deve ter valorizado 0,30%. O High 11 passou de 2%. Loucura, né? Muita volatilidade. Aqui também, ó, quase 2%, devia estar 1,5%. Pô, deve ter subido uns 3% naquele dia. Loucura, cara. Então, na média, a gente viu ali que ele sobe 1,4 vezes mais do que o Ibov. Essa é a conta naquele período recente que eles fizeram. Tava ali em cima, é só voltar o vídeo. Mas também, nos momentos que o Ibov cai, ele vai cair muito mais, tá? E tem situações aqui meio cabreiras, assim, meio negativas, né? Então, o Ibov quase zerado. Aqui o High 11 caiu, pô, deve ter caído algo como 1,8%, né? Analisando aqui no olho. Aqui também, né? O Ibov caiu muito pouco, pô, passou de 2% de queda, novamente. Então, são situações que você tem que tomar um certo cuidado por conta da volatilidade.
Veja aqui que é um perfil bem mais arrojado, tá? Não é, vou começar a investir em ações, vou por ETFs, porque eu vi na internet que é mais seguro, mas depende do ETF, não é assim. Esse aqui é um ETF de alta volatilidade, então por isso que a gente diz, quer começar, vai pelos mais neutros, percentuais menores, faz o DCA, efetivamente é mais seguro para quem não tem muita prática, faz parte. Ó, no mês é 1,8, tá? Pegou aqui um período mais recente, lá em cima era 1,4, que era um retorno acho que de um período maior, mas é bastante, cara. Então quando o Ibovespa oscila 1, o high beta aqui está justamente oscilando 1,8. Cara, quase 2 vezes. É bastante mesmo. Na minha opinião, isso aqui é bastante, cara. Teoricamente, você não precisaria daí alocar tanto percentual assim na sua carteira. Essa é a grande ideia dos high beta, tá? Então, ao invés de você precisar, vamos supor que você quer colocar 50% da sua carteira em ações brasileiras. Né? Não bota, né? Não faça isso, só um exemplo. Eu boto percentuais bem altos para ilustrar. Então, você não precisa botar 50%, você poderia botar 25%, porque você oscilaria aqueles percentuais, né? É o mundo ideal, mas na prática a gente sabe que não é assim, né? Tem momentos que o high beta ele vai cair mais do que o Ibov, mais do que 2 vezes, mesmo que o Ibov está de lado ele vai cair também, e tem as situações contrárias ele vai se valorizar mais. Então veja que aqui tem componente aí de complexidade a mais do que lá no LVOL, por exemplo. Então eu coloquei aqui só para a gente conseguir comparar todos eles do momento que foram lançados até agora, tá? Naturalmente não tem tantos dados assim para o passado, não consegui janelas móveis do High 11, mas a gente tem aqui basicamente os 4 caras aqui que eu puxei aqui como uma certa comparação, pegar um prazo mais longo possível. Até coloquei aqui o próprio Divo 11, lá do concorrente, justamente para mostrar um pouquinho dessa questão aí, que os dividendos podem funcionar como um fator aí de qualidade, vamos dizer assim, tá? Não é a mesma coisa, mas acaba sendo um filtro aí adicional também. Então só para a gente comparar visualmente aqui, sem muito alarde, os dados são bem limitados, tá? Não tem muita coisa. A gente percebe o seguinte, todos eles fazem fundos juntos. A maioria deles, né, tem uma movimentação de topos também, tá? Então, a tendência geral dos mercados, desses ETFs todos, ela é muito parecida, né? Por quê? Porque, cara, o Ibovespa é a média geral. Ok. O LVOL é uma média que vem do Ibovespa de baixa volatilidade. O High Vol não, né? O High 11, perdão, ele justamente pega aí a alta volatilidade, mas também do Ibovespa. Então tá super correlacionado. E, cara, o Divo 11, enfim, né? São as empresas também super relacionadas ao Ibov que mais pagam dividendos, né? Querendo ou não, uma coisa tá dentro da outra. Então é natural que isso aqui tá tudo correlacionado. Então, de novo, primeiro alerta aí, né? Se você tem todos esses ETFs na carteira e outros que pagam dividendos e é tudo do mercado brasileiro, cuidado, cara. Todos eles são correlacionados. Você pode estar sobrepondo aí um monte de ativos e se isso for do seu interesse, da sua estratégia, ok. Mas esteja ciente de que quando o mercado performar mal, tudo vai cair junto. Quando ele performar bem, eles vão subir também, mas não quer dizer que você vai estar no jogo ou ganhando mais dinheiro, tá certo? Quando a gente olha, por exemplo, essas janelas móveis aqui, pegando aqui desse topo recente até essas quedas aqui de início aqui de janeiro, né, dezembro, a gente percebe que enquanto o Ibovespa caiu 13%, o LVOL caiu praticamente a mesma coisa, o Divo 11 caiu um pouco menos e o High caiu 27,5 aqui, 27,8. Então, cara, despencou. Mas na recuperação aqui do fundo, vou pegar aqui o year to date, né? Teve então um fundinho ali em janeiro, justamente a gente tem aqui o High 11 performando até um pouco melhor do que os outros, né? Claro, depois aqui dessa queda ele deu uma devolvida, mas ele chegou a render aí 30% na sua máxima, enquanto o Ibov naquele mesmo período, ou no período muito próximo, estava rendendo 13%. Então aí, de novo, no período está passando de 2 vezes o beta, né? É bastante oscilação mesmo. E aí fica, nesse exato momento aqui, né? De forma até praticamente empatada aqui com o LVOL. Olha só que interessante, né? O year to date agora, estou gravando no finalzinho de julho, a estratégia de alta volatilidade e a de baixa estão praticamente empatadas, em termos aí de rentabilidade. E as gerais, um pouco mais neutras, como o Divo 11, né, que pega os dividendos, e o Ibov também praticamente iguais. Então, nessa análise super rápida e pontual de uma janela muito específica, que não é uma regra geral, o mais interessante ainda foi o LVOL, né? Por quê? Porque ele teve um dos maiores retornos e uma das menores volatilidades, né? Muito interessante essa janela específica. Obviamente, dependendo da análise que você faz, tudo muda, tudo se altera. No final das contas, acho que o único almoço grátis, tem um inscrito que sempre fala isso, né? O único almoço grátis que a gente tem é a diversificação. No caso, eu falo que não é grátis, você paga uma taxinha de administração bem barata lá pro ETF, mas é quase grátis, tá? Vamos arredondar aqui. Eu acredito muito na diversificação para você não ficar aqui apostando tudo num único ETF, numa única estratégia e também no único país, nem classe de ativos. Então, muitas vezes você nem quer saber de ações brasileiras,
você quer ações internacionais ou você foca em renda fixa, o importante é você entender o seu perfil de risco, o seu objetivo e ir caminhando para cada vez mais investir certo aí de acordo com as suas expectativas. Tá aqui então recomendado o vídeo do LVO 11, somente com baixa volatilidade. Se você gostou aqui desse High Beta, vou deixar então também o QQQQ 11, que pega a alta volatilidade da Nasdaq. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.